Oi, gente, boa noite, tudo bem? Então tá bom. Não se assustem, porque eu sei que a igreja está bem vazia, porque tem muita gente viajando, né? Glória a Deus, o pessoal pegou férias das crianças, tem muita gente, ó. E tem irmãos que estão lá no festival de dança também, né? Festival de dança. Hoje de manhã estava aqui no culto uma pastora com 4 dançarinas de São José do Rio Preto. Vieram para o festival e aí elas vieram de manhã para o culto aqui com a gente. E voltaram para o festival. Então, os crentes estão entrando aí, ó. A igreja está acessando esse lugar e está fazendo o seu papel. Nós não estamos dormindo, nós estamos nos movimentando, né? Até porque não dá para fazer muito barulho. Você tem que chegar em silêncio nesse lugar, né, Eliane? Chegar em silêncio, igual um mineirinho, que não quer nada, comendo quieto pelas beiradas, até a gente conseguir o propósito. E já conseguimos, porque Deus prometeu, amém? Falando na escala de prioridades, se pararmos para analisar friamente, quando Deus olha para a terra, existe uma escala de prioridades, porque tudo sofre equilíbrio, tudo precisa de equilíbrio para que exista sobre a terra, tudo. Eu vejo nessa escala de prioridades para Deus, eu e você, nós. Aí dentro dessa escala de prioridades, tudo bem? Dentro dessa escala de prioridades, agora vem a excelência ou o propósito da prioridade. Aí dentro da escala de prioridade, que é a raça humana, aí vem os perdidos ainda. Aí quando tu para analisar, tudo que conhecemos, tudo gira em torno de nós. Houve uma época em que os nossos cientistas acreditavam que a Terra era o centro do universo. Você já estudou isso com certeza. A Terra sendo o centro do universo, então agora o homem é o centro de todas as coisas. Já houve outra doutrina, outra teoria que o homem era o centro de tudo. Eu não digo que nós somos o centro de tudo, mas numa escala de prioridade, sem dúvida nenhuma, nós somos os principais. Quando eu parei para analisar, né, um pouco, por que eu sou tão importante assim, por que você é tão importante, tu começa a descobrir no ser humano alguns detalhes que tu não vê em mais nada. O ser humano, na totalidade da sua capacidade, diante de tudo que Deus criou e colocou sobre a terra, ele é o único ser que tem 2 poderes que nenhum outro ser tem, nenhum outro. É o poder de julgamento e de decisão. Nós temos o poder de julgar e decidir. Você pode pegar um macaco, por exemplo, você pode treiná-lo para lavar louças, né? Você pega um macaquinho e você treina para lavar louça, mas você nunca vai conseguir ensinar um macaco a diferenciar uma peça de cristal e uma de vidro. Ele não vai conseguir julgar uma peça de cristal e uma peça de vidro. Ele vai ver que as duas são transparentes, mas ele não vai conseguir identificar que o cuidado no manuseio com uma é diferente do outro. Ele não vai conseguir identificar. Ele não tem o poder de julgamento nesse nível. Tudo que ele obedece a seus instintos. Dentro do instinto de sobrevivência, ele se protege, ele ataca, ele colhe, ele, sabe, dentro do instinto dele. Mas a capacidade de julgamento que nós temos, ele não vai ter. Um cachorro, por exemplo, você pode ensiná-lo a cuidar do seu quintal. E olha, o que não é da família, que não é conhecido, ele ataca. E daqui um pouco, ele vai estar matando uma criança que entrou dentro do quintal para pregar uma bola. O cachorro não vai conseguir julgar que aquela criança, ela não vai fazer mal, ela é inocente. Ele não consegue julgar. Então é simplesmente um estranho. Ele foi ensinado, porque se entrar um estranho no meu quintal, você avança, você ataca. E agora uma criança que foi buscar bola, que caiu dentro do quintal, ela é atacada pelo cachorro e pode até ser morta por um animal, porque o animal, o cachorro, ele não tem o poder de julgamento e de decisão, um poder que o ser humano tem. Nós podemos julgar e decidir. Uma das coisas mais fantásticas, né, que a gente vê na vida real, que a gente assiste,
É uma corrida de carros de Fórmula 1, por exemplo. Edson, o cara a 300 e poucos quilômetros por hora, ele toma decisões em milésimos de frações de um segundo. Olha o quanto que o seu processo, no seu cérebro ele processa, ele julga e decide em frações, em milésimos de um segundo. Ele consegue tomar decisão. Os pilotos de caça aéreo, né? Aqueles aviões que andam no Mach 1, Mach 2, quer dizer, ultrapassam a barreira do som, 1.400 km por hora, 2.000 km por hora. Como é que eles conseguem fazer manobras em frações, num simples reflexo? Então Deus deu para nós uma capacidade de julgamento e decisão fantástica, ao ponto de nós sabemos quando estamos fazendo certo e fazendo errado. Uma vez aconteceu do meu filho Guilherme, ele estava na casa da minha sogra em Itajaí, ele devia ter uns 4 anos, eu calculo 3 aninhos de idade. O vizinho da minha sogra comprou uns coelhinhos, daí ele pediu para entregar o Guilherme ali para poder ele ver os coelhinhos. Aí minha sogra deu ele por cima do muro, e o Guilherme tinha os 3 aninhos, o meu filho que é pastor dos jovens, e ele foi levado para ver os coelhos, e o cachorro do vizinho ficou com ciúme dos coelhos, e o cachorro só quis proteger os coelhinhos. Ele avançou no meu menino, e o Guilherme levou 40 e poucos pontos. Ele abriu isso aqui tudo, ó. Se eu dia conversar com ele bem de perto, para ver que ele tem uma cicatriz aqui ainda. Foi para o cirurgião plástico para poder corrigir a face do Guilherme. E aí o meu cunhado queria matar o cachorro. Eu disse, não mate o cachorro. O cachorro seguiu o instinto, ele não tinha o poder de decisão, ele não tinha o poder de julgamento. Ele não conseguiria dizer, é só uma criança querendo brincar com o coelho, então ela não vai fazer mal para o coelho, então eu não preciso atacar a criança. Ele só seguiu instintos. Outro dia eu estava vendo um vídeo muito engraçado, né? Que tinha assim, alguns guerrilheiros entregaram uma metralhadora na mão de um chimpanzé, e o chimpanzé pegou aquela metralhadora, ele conseguiu entregar a metralhadora destravada, ele apertou no gatilho e começou a rodar com aquela metralhadora. Aqueles guerrilheiros era só gente catando a capoeira, e aqui saindo correndo louco, e aquele chimpanzé ficou até acabar o pente que tinha de projétil dentro, ele torrou tudo, ele com aquela metralhadora para cima, porque ele não tinha consciência de julgamento, nem sequer de decidir. Ele, está carregado, eu tiro o dedo, não machuco ninguém. Não, ele puxou o dedo, ele achou engraçado, ele continuou segurando. Então, quando eu paro para analisar no nível de excelência do que somos, na capacidade que temos, é assustadora. No Salmos 8 está escrito que nós fomos criados com glória e honra, um pouco abaixo dos anjos. Deus nos criou com uma capacidade intelectual celestial. A ciência diz que nós usamos aí alguns percentuais do nosso cérebro, né? Eu acredito que quando estamos no Espírito, nós usamos 100% da nossa capacidade intelectual. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que o homem espiritual não é discernido por ninguém, mas ele discerne todas as coisas. Então ele, no Espírito, ele é 100%, ele está em Deus, ele discerne, ele sabe o ambiente, ele sabe se movimentar, o que está acontecendo. No Espírito tu estás 100% na tua capacidade intelectual, ainda que espiritual. O teu ser, no teu intelecto, naquilo que Deus te criou para ser, no Espírito você flui 100%. Chega num texto que ele chega a dizer que o homem é espiritual, ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai. Tipo assim, ele não se move pelo que os outros veem, nem por aquilo que caracteriza uma necessidade. Ele se move dentro de um propósito sempre. Há uma movimentação dentro de uma vontade, e essa vontade é de Deus, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, como a pastora Ali leu no versículo 2 de Romanos 12. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7 em diante diz, não erreis, porque de Deus ninguém pode escarnecer, porque tudo aquilo que o homem semear, certamente colherá. Ele fala, o que semear no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna, o que semear na carne, da carne colherá toda a maldição. Então agora ele fala, irmãos, de um poder de julgamento e decisão, que lhe trará consequências. E Deus prepara todo o ambiente, Deus promove as coisas dentro de um propósito, sempre.
E se na escala de prioridade para Deus nós somos, eu creio que os primeiros, os principais, e sem vaidade eu estou falando, porque quando eu olho para a Bíblia, Ele nos chama de filhos. E você que tem filho, se hoje o teu filho estivesse em uma necessidade desesperadora de vida ou morte, o que você faria por ele? Você daria a tua própria vida? Todos os seus bens? Você se meteria numa dívida impagável, mas você assumiria essa dívida para poder salvar o seu filho. E por que Deus não nos amaria desse jeito? Sendo nós maus, pensamos assim em Deus, o que não faria por nós? O que Deus não julgaria a despeito de nos amar e nos proteger? Aliás, o melhor tesouro que Deus tinha, Ele deu para resgate de nós. Ele deu Jesus, seu único filho. Ele era unigênito e depois da cruz se torna o primogênito. Ele era o único, se torna o primeiro, nos tornando filhos de Deus. Mas tudo isso tem que ter um plano, tudo tem que ter um propósito. Agora, a excelência da nossa consciência, ela diz para nós que nós não somos donos de coisa alguma. Até a vida que Ele nos confiou para nós podemos segui-los agora, vendidos para o pecado como estávamos, entregando a vida para Ele. A vida agora não me pertence mais, a minha vida agora é sua. Então a própria vida que eu possuo não me pertence. Tudo que me é confiado não é meu. Ele me coloca sobre a terra com o poder de desfrutar a plenitude do que Ele fez, não sendo dono de coisa alguma, só mordomo de tudo que é dele, de tudo, inclusive dos dons, dos talentos, da vocação, de tudo. Isso é tão fantástico para Deus, que Deus nunca deu um dom, um talento para ninguém que se tornou insubstituível, ou que fosse uau, nunca ninguém viu isso sobre a terra. Não. Desde que Deus criou o homem, todas as capacidades intelectuais já estavam dentro do homem. Quando Deus separa Salomão para poder construir o templo, o primeiro templo de Salomão, Deus pega um homem chamado Bezalel ou Bezaliel e lhe capacita para artes. Está na Bíblia. Pensa Deus chamando Bezaliel e diz: você vai dar um banho em Leonardo da Vinci, em Monet, em Branco. Você vai dar um banho, você vai ser um show. E Deus capacita um homem para isso. Aí quando surgem os artistas modernos, nós pensamos que é algo novo. Não é, é porque eles são de agora, mas Deus sempre teve. Basta olhar para a antiga Roma, né? O que eles construíam, o que eles faziam, aquelas estátuas de mármores. Meu Deus, irmãos, eu estive lá no Egito, no Museu do Cairo. Tu olha para aquilo, você não tem como explicar que eles fizeram aquilo. Pedras duríssimas, a perfeição das esculturas. Então Deus não trouxe nada novo. A Bíblia diz: o que está sobre a terra nada é novo, tudo de novo. Deus fez dessa forma, as coisas cíclicas, por um propósito também, sempre por um propósito. Nós não somos a primeira geração de humanos, e nós não somos a última. Se Jesus não voltar Hoje provavelmente vão nascer milhares de bebês no mundo, e esses milhares de bebês já são a próxima geração. Então quer dizer que a nossa já não é a última, já tem a próxima já a caminho, que está dentro da barriga das mamães. Quem está grávida aqui hoje, por favor, mulheres grávidas, faça assim com a mãozinha. Tem alguém? Ana Júlia foi para ganhar um bebê? Uau! Lembra da igreja, está lá, ó, olha, a próxima geração já está vindo, então esquece, nós já não somos a última, já está nascendo o bebezinho da Ana Júlia agora. Como diria o pessoal, nós não somos a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto, nós não somos. Tudo se renova, tudo é cíclico, e tudo por um plano eterno e divino, por um propósito. Nós viemos dele, e para Ele nós voltaremos. Nós saímos de um lugar eterno. Das coisas mais gostosas que eu gosto de fazer com as pessoas sobre isso, está lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Consegue colocar para mim? Depois nós vemos aqui em Gênesis 47.
Eclesiastes 3, versículo 11. Olha o que diz. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Deus faz o homem e coloca dentro dele o desejo profundo pela eternidade. O que a ciência chama de espiritualidade. O que é espiritualidade? Nada mais é do que acreditar naquilo que nunca acaba. A espiritualidade é acreditar num mundo paralelo a esse que nós conhecemos, onde as coisas são eternas, onde as coisas não deixam de existir, as coisas não evoluem nem desevoluem, nem aumenta nem diminui, elas são o que são, porque houve alguém que as criou daquela forma, e agora elas são perenes nele, são eternas nele. Que ano que tu nasceu, Eliane? 90? Tenta imaginar-se não existindo em 1988. Vê se tu consegue se imaginar não existindo, porque você não existia em 88. Eu já, você não. Você era um pé de alface. Tu consegue se imaginar não existindo? Tenta. Você está vendo como é inconcebível você imaginar-se não existindo? Imagine-se 2 anos antes do teu nascimento. Que ano? 76. Tenta imaginar-se não existindo em 74. Eu já existia, eu já estava lá. Eu estava na Copa de 70, irmãos. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, salve a seleção. Novamente é aquela corrente pra frente, parece que todo mundo deu a mão. Todos ligados na mesma emoção, todos num só coração. Vamos juntos pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção. Eu tinha 5 anos de idade, eu lembro. Você consegue se imaginar não existindo em 74? Você está entendendo? Deus agora, Ele coloca seres sobre a terra que são eternos. Ele tira da eternidade e coloca sobre a terra por um propósito. Há um plano. Nós não pertencemos a esta esfera de existência, a esfera natural. Nós pertencemos à esfera espiritual. Mas em tudo há um ensinamento, em tudo há um propósito. Parece que nós nos amarramos muito às coisas terrenas, às coisas passageiras, e parece que tudo fica sobre consequências, sobre pecados, sobre maldições, sobre acusações, sobre perseguições, sobre batalhas, sobre guerras. Tudo fica preso, parece que num ambiente que não nos deixa levantar a cabeça e enxergar a eternidade de fato, o que somos, o grau de importância que temos e para onde estamos voltando, né? Nem indo. Porque para a eternidade, ninguém vai para a eternidade, fique tranquilo. Esquece, ninguém aqui vai para a eternidade, porque nós já estamos na eternidade, nós já somos eternos, fomos criados eternos. Em tudo há um plano, nós precisamos ficar atento para o que Deus está fazendo. A nossa intelectualidade, ela exige de nós responsabilidade. Não nos movemos por olhos, movemos por propósito, por visão. Ficamos atentos ao que Deus está falando, o que os sinais estão anunciando. Coloca para mim agora Gênesis 47, versículo 13. Não havia alimento em toda a terra, porquanto a fome tornara-se ainda mais rigorosa, e tanto o Egito como Canaã desfaleciam sem ter o que comer. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, usada como dinheiro, no pagamento do cereal que os povos vinham comprar, e o transferiu para o palácio do faraó. Quando se esgotou toda a prata do Egito e de Canaã, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos pão, porque deveríamos morrer sob tua vista, pois não há mais dinheiro algum. Então José orientou-os: trazei os vossos rebanhos e vos darei trigo, e em troca dos vossos rebanhos, considerando que a vossa prata acabou.
E as populações trouxeram seus rebanhos a José, e este lhes deu trigo para o pão, em troca de cavalos, de ovelhas, de bois e de jumentos. Naquele ano ele os sustentou de pão em troca de rebanhos. Quando terminou aquele ano, no novo ano, voltaram a ele e argumentaram: não podemos ocultá-lo ao meu senhor. Esgotou-se na verdade todo o nosso dinheiro, e todos os animais dos nossos rebanhos já pertence ao meu senhor. Nada mais resta à disposição de meu senhor, senão nossos próprios corpos enfraquecidos e nossas terras áridas. Não permitas que morramos e que nossas terras sejam destruídas diante dos teus olhos. Compra-nos, pois, a nós, e compra também as nossas terras em troca de trigo. Nós com as nossas terras seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente para que sobrevivam e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Comprou assim José para Faraó todos os terrenos do Egito, pois os egípcios os venderam a si próprios e seus campos, porquanto a fome os obrigou a essa medida extrema. A terra, portanto, tornou-se numa só e absoluta propriedade do Faraó. Quanto ao povo, José submeteu todos os homens e mulheres à escravidão, de uma a outra extremidade das terras do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram adquiridas por José, porquanto pela lei vigente, esses recebiam sustento regular do Faraó, e disso viviam. Por esse motivo não tiveram necessidade de vender suas terras. Então José comunicou ao povo: agora, portanto, eu vos comprei para o Faraó, juntamente com os vossos terrenos, e eis aqui sementes para que cultiveis as terras. No entanto, das colheitas realizadas deveis dar 1/5 ao Faraó, e as outras 4 partes serão vossas para a semeadura do campo, para o vosso sustento e o de vossa família, para que se alimentem vossos filhos. E o povo em uníssono lhe replicou: tu nos salvastes a vida, visto que nos favoreceste nesta hora, seremos para sempre escravos do Faraó. Desse modo, quanto à terra, José fundou e estabeleceu o seguinte decreto em todo o Egito, válido ainda em nossos dias: 1/5 de toda a produção pertence ao rei. Somente as terras sacerdotais não se tornaram propriedade do Faraó. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá compraram suas propriedades, foram fecundos e tornaram-se uma população extremamente numerosa. Israel viveu 17 anos no Egito, e os anos da sua vida chegaram a 147. Chegando próximo da hora de sua morte, Jacó solicitou a presença de seu filho amado José, e rogou-lhe: se desejas alegrar-me o coração, põe tua mão debaixo da minha coxa, e promete que serás generoso e fiel comigo, não me sepultarás no Egito. Quando eu morrer, já estiver dormindo com meus pais, tu levarás o meu corpo do Egito e me depositarás no túmulo de meus antepassados, a fim de que eu descanse com eles. E José consentiu: farei tudo conforme a tua palavra. Contudo, Jacó insistiu: jura-me. E José lhe jurou, enquanto Israel inclinava-se apoiado em seu bordão. Até aqui, amém e amém. A história de José do Egito, ela contada, lida, ela parece muito singela. Um homem que seus irmãos pegaram como escravo, venderam como escravo, e ele foi levado para o Egito, foi para a casa de Potifar. Houve um entreveiro com a mulher de Potifar, ele foi jogado na prisão de Faraó. Faraó tirou, colocou para administrar o Egito. Oh, glória a Deus, Deus tem planos, Deus tem propósito. E sabe, nós vimos a mão de Deus poderosa agindo, mas muitas vezes os detalhes dos planos nós não observamos, e acabamos não entendendo a essência do recado. Esse texto é um dos últimos textos da história de José no Egito, porque logo na frente morre seu pai Israel, ou Jacó. Só que a história ela é muito reveladora. A história fala de um momento em que Deus avisou
a Faraó, para que Faraó precisasse de José, que haveriam 7 anos de fartura e 7 anos de miséria. 7 anos terríveis. José chega para Faraó e diz assim: nós precisamos guardar. Faraó dá o seu anel e diz: tu não serás maior do que eu no trono, no resto tu mandarás em tudo. Então durante aqueles 7 anos, José, ele levantou silos, fez silos para estocagem de grãos, ele fez silo para estocagem de alimentos para os animais, de trato para os animais, canas, capins, ele fez silos para guardar feno. José, durante 7 anos, ele calculou qual era o consumo de Faraó, o quanto que a terra deveria ter para sustentar aquele povo por 7 anos, e ele trabalhou 7 anos guardando, estocando. Não é só guardar sementes, é criar sistemas onde as sementes não apodrecem, onde as sementes elas ficam fechadas em vácuo para que qualquer tipo de inseto morra, porque não havia fertilizantes, não haviam venenos para a lavoura, agrotóxicos, não haviam. Então Deus deu sabedoria para José desenvolver todo um esquema. Então o homem, dentro da sua capacidade intelectual, entendeu o propósito. Deus não é só guardar grão, não é só botar num saco, tem que protegê-lo. E ele fez por 7 anos. Passados 7 anos, entrou o tempo da seca. Não foi só no Egito. Agora aquela sequidão não alcançou só o mundo perdido, que a gente julga que é o Egito, alcançou Canaã também, a terra prometida. Alcançou a terra que manava leite e mel. Ou nós fizemos a leitura do que Deus está promovendo, ou nós não vamos entender o tempo que estamos chegando. A Bíblia Sagrada fala que nos últimos dias viria fome e sede sobre a terra. E essa fome e essa sede não eram de grão de cereais, era fome e sede de ouvir a palavra de Deus. E esta fome alcançaria tanto aqueles que não conhecem a Deus, tanto quanto aqueles que servem a Deus. Era para o Egito e para Canaã. A fome viria. Entraria um tempo de escassez como nunca houve antes, onde as pessoas estariam cansadas de procurar e não encontrar algo que alimentasse, onde a sua alma andaria constantemente faminta, desesperada por algo. Nos primeiros 3 anos, eles ainda se viravam. Não, nós vamos dar um jeito. Nós sabemos que isso vai passar. E no primeiro ano eles entregam todos os seus animais. O primeiro ano foi a sua prata. Quando fala prata, fala de todo o seu tesouro, o ouro, joias, tudo que eles tinham. Olha, gente, o que nós temos, olha, o que a gente adquiriu durante a vida toda, agora chegou o tempo de nós gastarmos. Nós não podemos morrer. Então as pessoas começaram a pagar para sobreviver, comprando toda a comida. Então durante um ano inteiro, todos os seus bens financeiros, eles pagaram, eles gastaram comprando víveres, tanto para eles quanto para os seus animais. E agora Faraó tinha guardado, sob a mão de José, os recursos. Acaba-se aquele ano, não tinha mais prata. Agora eles dizem: José, nós não temos mais prata, nós só temos nossos animais. E não é só José pegar e comprar os animais de Faraó, é ele ter condições de sustentar os animais para Faraó. E ele começa a receber os cavalos, as vacas, as mulas, todos os animais, ele vai recebendo e o povo vai trazendo para levar comida para casa. E ele vai ficando com aquilo tudo e ele continua com seus silos, sustentando aqueles animais. Quando chega no 3º ano, que foi o último, 3, o 3º ciclo, do homem tentar fazer do seu jeito, com a sua mão, com a sua força, quando está fechando o 3º ciclo, ele diz: agora não temos mais prata nem ouro e não temos mais animais. Agora só temos a terra e a nós mesmos. Nós queremos nos vender como propriedade para Faraó em troca de sobrevivência, de comida. Nós não queremos morrer. E José olha assim: tá bom, nós ainda temos estocado. Ele se preparou para aquele tempo. E ele simplesmente pega e começa a comprar as pessoas, os filhos, as mulheres, os netos, as crianças, os adultos, e todos se tornam escravos de Faraó. Agora escravos que só davam despesa.
porque eles agora não tinham mais propriedade nenhuma. E agora entra o quarto ciclo, que José entendeu. Se nós ficarmos sustentando essas pessoas desse jeito, daqui a um pouco vai faltar para nós também. Então agora nós mudamos a história. Agora nós botamos eles novamente na terra, damos semente para eles. Isso é sinal, pastor Nelor, que no quarto ano a chuva voltou, só que não havia mais semente no celeiro de ninguém. Então não adianta ter terra regada se não tem semente para semear. Então diz assim, ó, vai ter um tempo que eu vou dar um alívio, vou dar um arzinho, só que vocês vão ter que ter semente. Vocês vão ter que ter condições de fazer algo. E aí ele pega e restitui a terra, o povo, os animais que trabalhavam a terra e as sementes. E diz, e agora vocês voltam para o que é de vocês, vocês vão trabalhar e agora vocês vão viver. Tira o que é para vocês viverem, se sustentem. Mas não esqueçam que 20% ou 1/5 de tudo que você produzir pertence a Faraó. Talvez alguém diga, poxa pastor, mas 20%, por que ele pediu isso? Na verdade, irmãos, era para dar continuidade no reino de Faraó, e tanto que o Egito se tornou a maior nação do mundo de então. Quem vai lá no Museu do Cairo, como eu já estive, vê o quanto de ouro que tem guardado lá dentro. Ainda que o Egito hoje é desolado, mas tem ouros, tem bilhões de dólares em ouro dentro daquele museu que eu vi. Só a máscara mortuária de Faraó, de Ramsés, tem 11 quilos e pouco de ouro puro. Só a máscara dele. Bota a grama, R$400, uma grama, tu calcula aí quanto é que vale só aquela máscara. Então o Egito se tornou uma nação muito rica, porque houve uma estratégia que lhe permitiu prosperar, mas por ser um reinado humano, o reinado terreno, ele teve o seu fim. Agora deixa eu trazer para o contexto espiritual. Nós estamos entrando numa fase da igreja sobre a terra, onde as pessoas correrão de um lado para o outro, desesperada, buscando comida, alimento. Isso é tão sério que numa das parábolas de Jesus, ele fala para as 10 virgens, né? Aliás, ele fala das parábolas, e as 5 virgens são aconselhadas por aquelas que tinham azeite: vão atrás de quem tem azeite para vender. Vão atrás de quem tem azeite para vender. Só que é o seguinte, se você perceber o texto que nós lemos, a Bíblia diz que toda a terra se tornou escrava de Faraó. Todos se tornaram escravos de Faraó. Todos porque foram permissivos. Enquanto viam José estocando alimentos, enquanto viam José se preparando para o dia difícil, enquanto viam José se programando para o tempo mau, todos viviam em berço esplêndido. Ninguém se preparava para o tempo ruim. Ninguém guardava a sua casa, ninguém protegia a sua família. Todos viviam de uma maneira irresponsável, tendo o poder de julgar e de decidir. Se você parar para pensar na parábola das 10 virgens, Jesus fala que as 5 que saíram atrás de quem vendia azeite não conseguiram voltar a tempo de entrar para a boda do cordeiro. Se nós pararmos para analisar o que Deus ensinou ao homem lá antes da lei, sobre a parte do que fica com o homem, Deus disse assim: 10% vocês tragam a minha casa, para que haja mantimento na minha casa. Com o Faraó era 20%, mesmo assim continuando sendo escravos, porque ele devolveu a terra os animais, mas ninguém se tornou livre. Aquela geração foi uma geração que morreu escrava. Provavelmente somente os seus filhos se tornaram livres. Provável, a história não conta esse detalhe, mas provavelmente só os seus filhos. Aquela geração inteira que foi vendida escrava, ela foi escrava de Faraó até a sua morte, cultivando a terra e devolvendo 20%. A palavra do Senhor diz assim, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, livres para quê? Para que essa liberdade está sobre nós? Para que com pessoas inteligentes, com a capacidade de julgamento e de decisão, começamos a nos preparar para esse tempo que entramos.
Talvez você diga: pastor, mas o que está acontecendo? Irmãos, eu não sei o que você pensa, mas dos sinais que estão se manifestando, do que as profecias estão sendo reveladas, do que as profecias estão acontecendo, nós estamos muito próximo da volta de Cristo. Há uma iminência, há uma urgência, há uma necessidade de preparo. Há tempo de preparar, há tempo de nos alinhar, há tempo de nós recomendar a nós e aos outros que estejamos preparados para o dia grande e terrível. Você lembra no texto que lemos que só a terra dos sacerdotes, elas não foram tomadas como escravos? Por quê? Porque havia uma lei para Faraó que os sacerdotes tinham que ser sustentados por ele. E nós não estamos falando de sacerdote dos hebreus, estamos falando dos sacerdotes de Faraó, aqueles que cultuavam os deuses do Egito. Esses continuariam vivendo bela, esplendidamente, escravizando e enganando o povo. Não haveria dificuldade sobre eles. Salmo 37 diz assim, ó: não invejes o ímpio no seu caminho, nem cobices o que ele tem, porque só mais um pouco de tempo ele não existirá. Vais procurá-lo e não encontrarás mais. Aparta-te do mal e faze o bem. Salmo 37 ensina isso. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu não vejo José agora no Egito como o salvador do Egito. Eu vejo José no Egito só traçando um plano para que Faraó continuasse no seu governo. Mas José, ele tinha um propósito no Egito: tornar os hebreus livres. O texto encerra dizendo que os hebreus prosperaram. Não fala que os egípcios prosperaram. Os hebreus prosperaram e cresceram e se multiplicaram na terra do Egito. Quer dizer, Deus vai colocar homens e mulheres dentro de um contexto social que protegerá a igreja, e a igreja prosperará, o povo de Deus. Mas aqueles fora do plano de Deus sofrerão. O povo fora do plano de Deus se tornarão escravos de uma ordem mundial que está aí favorecendo essa escravidão. Deus estabeleceu José dentro da casa de Faraó só por causa dos hebreus, por causa daqueles que amavam a Deus, daqueles que cultuavam a Yahvé, aqueles que levantavam suas mãos e adoravam aquele que reina e vive para todo sempre, aqueles que se mantinham ainda cheios do seu espírito, aqueles que mantinham azeite na sua lamparina, aqueles que não se corromperam com o Egito, aqueles que não se renderam aos deuses daquela terra, aqueles que não se corromperam com o pecado, aqueles que não se renderam à imundície. É tão sério que no contexto que nós lemos agora, Jacó diz para o seu filho: por favor, me jura que eu não ficarei no Egito mesmo depois da morte. Eu vejo agora Faraó como representando o povo de Deus, e eu vejo José representando o próprio Cristo, numa medida, claro, pequena, mas no sentido de alguém que diz: por favor, não me deixe ficar perdido. E ele diz: pode ficar tranquilo, que eu te levarei para Canaã. Deus coloca pessoas em lugares estratégicos para que o seu povo seja protegido. Toda guerra, toda luta que José enfrentou, toda escravidão que ele serviu, todo desprezo dentro de uma prisão, o esquecimento por 3 anos do copeiro que ele revelou o sonho, tudo tinha um plano. Os tempos iam passando, as regras iam acontecendo, o propósito de Deus ia se estabelecendo para que o seu povo fosse protegido e salvo diante de terríveis fomes e misérias. Deus guarda o seu povo em todo o tempo, mas o seu povo tem que continuar sendo seu povo, não se corromper com as coisas. E não vos conformeis com este mundo, não tome a forma do Egito, não entre no embalo das coisas, as novidades do mundo, a cobiça dos olhos, a ganância do coração, mas transformai-vos com a renovação da vossa mente,
cientificamente falando, é inexplicável. Vários cientistas já fizeram essa declaração. É inexplicável como que uma nação que nem os israelitas conseguem sobreviver através dos séculos. É inexplicável. Ficaram quase 2000 anos sem 1 metro quadrado de terra para chamar de pátria. Quase 2000 anos. Foram levados escravos para o Egito, 400 e poucos anos no Egito escravos. Perseguidos de toda forma, sorte, ordem ou natureza. Hitler matou mais de 6 milhões de judeus. É um milagre esta nação existir. Por que é um milagre? Porque a identidade nunca foi perdida. Eles nunca deixaram de ser Israel. Uma coisa que lhe confere a autoridade que Deus dá é nunca se esquecer quem você é, não perder a sua identidade, não deixar de ser um homem, uma mulher de Deus. Aleluia! José prometeu a Jacó que não deixaria o seu corpo no Egito, mas ninguém prometeu isso a José. Só que Moisés, quando sai do Egito, ele diz: levarei os ossos de José comigo para Canaã. E José era levado nos seus ossos por Moisés para Canaã, porque Deus não deixa nenhum fiel para trás. Nem que seja nos seus ossos, Ele não deixa. Ele é fiel. Oh, meu Deus! Ele diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo o povo de Israel, quando sai do Egito, pega ouro, pega prata, pega roupas, pega tudo. E Moisés olha para aquilo tudo: eu sei que isso é bom, nós vamos precisar no caminho, tem um propósito, Deus. Mas Senhor, é muito pouco. E eu posso levar só ossos? Deus disse: ossos, Moisés? Eu quero levar os ossos de José, porque ele não merece ficar no Egito. Ele é um homem que te temeu, enquanto ele esteve dentro de uma terra estranha. Ele é um homem, ele representa todo homem, toda mulher que não se corromperam com o pecado e com o mundo. Não importa o tempo, não importa os ciclos, importa que na nossa geração nós somos escolhidos para representar Deus com legitimidade, com legalidade, com autoridade. Não importa o que você pensa, o que você acha, importa que você é um filho de Deus. Se alinhe, se complete em Cristo, se posicione. Se dependesse dos irmãos de José, os hebreus tinham se extinguido. Mas ainda bem que dependia de Deus, não dependia deles. E Deus plantou José no colo de Faraó. Depois de tantos ais, ele chamava Faraó de seu pai. Faraó escolheu uma esposa para José. Ela era filha de um dos sacerdotes do Egito. Essa mulher, que parecia não conhecer os hebreus, ela gera Efraim e Manassés no seu ventre, as duas meia tribos de Israel. Porque Deus não tem problema com pessoas perdidas que são encontradas. Deus não tem problema com quem errou. Deus só quer que se consertem. Quando os espias entram em Jericó, lá estava Raabe, a prostituta. No problem. Quando ela entendeu que ela tinha um propósito, Deus tinha um plano, descem ela junto da muralha. E Raabe se torna uma das ancestrais de Jesus, inclusive na linhagem. Porque Deus não tem problema com quem erra, Deus tem problema com quem não quer consertar. Os céus pertencem a Deus, a terra e toda a sua plenitude é dele. Mas Satanás insistentemente nos quer subjugar com os seus manjares: dinheiro, sexo, fama, luxúria, mentira. Pra vocês terem uma ideia, era tão sério para José proteger os hebreus, que os hebreus eram cuidadores de ovelhas, e para os egípcios, o cuidador de ovelha era um homem desprezível. Cuida de ovelha, isso é coisa de gente pobre, não sabe o que fazer.
Eles tiveram que se apresentar como cuidadores de cavalo. Tu imagina, os caras foram cuidar dos cavalos de Faraó, nunca tinham cuidado de cavalo. Ovelha é um bichinho que não dá coice, não morde, simplesinho. E eles lá no Egito passaram o trabalho, irmão. Eles foram cuidar dos cavalos de Faraó, animais enormes, mordiam, dava coice. Quer dizer que lidar com este mundo é difícil. Vamos sofrer, vamos apanhar, vamos levar lambada, mas se não desistirmos, vamos viver o propósito. Canaã é logo ali. Canaã é logo ali. Canaã é logo ali, meu Deus. Canaã é logo ali. Quando José devolve a terra que não era dele, ele só era administrador, gestor, numa orientação de Faraó, restitui, não foi para a liberdade do povo, foi para a escravidão. Mas Jesus, quando nos chamou, foi para sermos livres. Estamos entrando nesse tempo de sequidão. Júdice de Oliveira cantava esses anos atrás: Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou num deserto. Até minha oração já não passam de canções, de palavras repetidas. Senhor, minha oração. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Pode mudar. Até minha adoração já não passam de canções, de palavras repetidas. Aquilo que a pastora Ali falou aqui no começo. Meu Deus. Abre os céus, Senhor. Nós queremos voltar a cultivar a terra. E deixa a chuva descer. Abre os céus, diga. Abre os céus, Senhor. Nós queremos voltar a cultivar a terra, Senhor. E deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. A terra seca está aqui. Não é do Egito não, Senhor. Eu preciso entender. A terra seca sou eu. Eu preciso voltar para este lugar. A terra seca está aqui. Eu tenho que sair do contexto religioso, contexto evangeliquei. Terra seca sou eu. Meu Deus, abre os céus, Senhor. Abre os céus, Senhor. Diga, eu preciso voltar a sentir. Diga. E deixa a chuva descer. Diga, eu preciso voltar a chorar. Eu preciso voltar. Abre o céu, Senhor. Eu preciso voltar a sentir a tua presença. Deixa a chuva descer. A terra seca. A terra seca está aqui. Eu não posso morrer no Egito. A terra seca sou eu. Eu preciso voltar a chorar, sim. A terra seca está aqui. Meu Deus. A terra seca sou eu. Senhor. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até minha adoração já não passam de canções, de palavras repetidas. Precisamos voltar a chorar, Senhor.
Senhor, minha oração se tornou sequidão.